Olha, um grande buraco se abriu ali na região do bairro Brasil, aqui em Uberlândia. Na verdade, uma cratera. Olha o tamanho desse buraco aí, gente. Um buraco imenso. Esse trecho aí, essas imagens que vocês estão vendo, é na rua Santa Catarina, bem pertinho ali da Rondon Pacheco, já dá para você ver na imagem. E o trecho foi interditado e me parece que já estão trabalhando lá para tentar corrigir esse problema que foi causado por causa dessa chuva que caiu ontem aqui em Uberlândia. A nossa querida Carol está aqui comigo ao vivo, vai trazer as informações agora. Parece que o serviço já está bastante adiantado por aí, máquinas e homens trabalhando, mas não foi fácil não. Os moradores aí desse trecho sofreram bastante, não é, Carol? Bem-vinda, boa tarde. Oi, Júnior, boa tarde para você, para quem nos acompanha também. Exatamente, é muito trabalho sim, até porque você mencionou muito bem o tamanho desse buraco. É uma erosão que foi causada aqui na rua Santa Catarina, entre as avenidas Rondon Pacheco. Lorena Soares vai mostrar para vocês que está interditado nesse momento, então a entrada aqui pela avenida Rondon Pacheco. E da mesma forma, lá em cima, na avenida Cesário Alvim, a Lorena vai fazer um 360 aqui para mostrar para vocês também do outro lado, que está interditado também ali na Cesário Alvim. Isso porque houve essa erosão em decorrência, inclusive, das chuvas mesmo. Choveu aproximadamente 2 horas, de 7 da noite até as 9 da noite. Segundo as informações da Defesa Civil, os bairros mais afetados foram o Tibere, Jardim Patrícia, Guarani, Tocantins, ali as imediações todas naquela região, com pontos mais críticos mesmo, inclusive na Avenida João Naves de Ávila, que a chuva chegou e em poucos minutos foram suficientes para alagar toda essa via, impedindo a passagem de carros. O Corpo de Bombeiros, Defesa Civil foram acionados apenas para uma ocorrência mais grave, porque de 2 avenidas importantes aqui da nossa cidade que também alagaram, Rondon Pacheco e Anselmo Alves dos Santos, tem um vídeo de um telespectador do Balanço em que é possível ver motoristas retornando para sair da correnteza da água, isso as pessoas se protegendo, se precavendo para não serem arrastadas em situações emergenciais, que são quando ocorre esse tipo de chuva aqui muito forte, né? Uma tempestade, foram aproximadamente 80 milímetros de chuva. Então aqui na rua Santa Catarina, onde a Lorena Soares mostra para vocês nesse momento, uma erosão formada entre a Rondon Pacheco e a Avenida Cesário Alvim. A enxurrada foi tão forte que abriu esse buraco aí. Motorista e pedestre que for passar por esse local tem que tomar muito cuidado, buscar rotas alternativas, porque as equipes do DEMAI já impediram o trânsito para realizar esse trabalho. Nesse momento, horário de almoço, não tem ninguém trabalhando aqui, mas todos os sinais de que o serviço já começou, viu? Nós estamos aqui com o Sargento Rodrigo Mourão, do Corpo de Bombeiros, para falar mais detalhes sobre acionamentos nessa chuva. Foi uma chuva bastante forte, bastante intensa, e a gente quer saber, né? O pessoal de casa, que inclusive muita gente não estava acreditando não quando viam as imagens na internet, não estavam acreditando que eram realmente de ontem. Mas sim, né, Sargento? Bem-vindos ao Balanço Geral. Essa chuva foi bastante forte também. Sim, nós tivemos um período aí, né, curto, né, de 2 horas, onde essas chuvas se concentraram em algumas partes de Uberlândia, que fizeram aí com que a Rondon Pacheco voltasse novamente aí a ter um volume maior de água em alguns pontos. Inclusive é interessante a gente falar na velocidade que a água chega e alaga Rondon. É preciso que as pessoas tenham esse cuidado de não trafegar nesses momentos de perigo, de risco de tempestade. Sim, é muito importante o que você falou, as pessoas devem notar, né? Começou o período aí de chuva, a chuva começou a aumentar. Tenham em mente que provavelmente a Rondon Pacheco ela vai acumular depois um volume maior, e se a pessoa se deslocar por ali achando que a Rondon está livre, que ela vai conseguir transitar por ali e chegar no seu ponto mais rápido, ela pode ser surpreendida aí por um volume de água, né, que pode descer dos bairros vizinhos ali e fazer com que a pessoa fique ilhada ou seja arrastada aí pelas correntezas. Inclusive com relação a chamados, teve apenas um chamado um pouco mais importante, digamos assim, nessa chuva de ontem. Sim, ontem nós tivemos apenas aquele chamado, né, que está sendo veiculado em algumas imagens, e não tivemos outros em vários pontos. Vamos contar para o pessoal a que se refere, né, essa ocorrência. Tá, essa ocorrência, a ocorrência na Rondon Pacheco, onde um veículo ele ficou ilhado e as equipes tiveram que ser acionadas para fazer a retirada das pessoas que ali se encontravam. Felizmente, nada de mais grave nesse caso. Sim, fica até um alerta aí, né, para as pessoas, né, se depararem com um volume de água muito repentino, manter o veículo na marcha mais forte, né, na primeira marcha, não tentar trocar de marcha e tentar deslocar para o local mais elevado possível.
Se porventura for pego de surpresa e ver que o veículo, né, ele começou a inundar, saia do veículo, né, pela janela e tenta se manter na parte superior do veículo, que após o acionamento do Corpo de Bombeiros nós iremos realizar aí o salvamento. Se porventura tivesse sido arrastado pelas correntezas, tenta se agarrar em algum local e gritar por socorro, que provavelmente alguém próximo vai nos acionar e nós vamos lá fazer esse salvamento. Essas dicas são muito importantes. Sargento Rodrigo Mourão ao vivo aqui com a gente. Inclusive, nós vamos dar mais dicas para o pessoal de casa a respeito do pré-chuva, pré-período chuvoso, durante o período chuvoso, que é essa dica importantíssima que ele falou agora, e o pós também. Isso tudo porque a gente está aqui sempre batendo nessa mesma tecla, né? Chuva forte em Uberlândia, há pontos de alagamento que são sempre recorrentes, como a Avenida Rondon Pacheco, a Avenida Anselmo Alves dos Santos, João Naves de Ávila, tem sempre alguns pontos críticos, bairro Lagoinha, bairro Morumbi, enfim, por isso tudo que a gente faz esse tipo de alerta. Mas vamos fazer um rápido comparativo, porque na semana passada nós também tivemos uma ocorrência de chuva muito forte, um temporal que durou apenas 1 hora, diferente desse que durou aproximadamente 2, mas fez mais estragos ainda. Sim, nós tivemos aí, né, do dia 15 para o dia 16, uma chuva com período menor, porém mais forte, né, onde nós tivemos aí na cidade cerca de 33 a 38 quedas de árvores. Essas árvores nós tivemos aí árvores caídas em residência, em veículo de passeio e outras árvores também que caíram em via pública. Então, foi um período menor de chuva, porém tivemos aí um volume de ocorrência muito grande. E agora nessa que choveu inclusive mais, foram 50 milímetros naquela chuva, 79 nessa, mas foram menos ocorrências felizmente. Mas isso indica pra gente que não dá para prever nada. Sim, e graças à imprensa que vem aí, né, divulgando os cuidados, eu acredito que essa chuva, né, essa chuva de ontem, ela mostrou que as pessoas estão se preparando e estão se precavendo, né? Começou a chover, todo mundo já se recolhe para casa ou vai para algum local seguro e evita aí os locais onde que a gente tem aí bastante volume de água, né, acumulado ali devido à queda das chuvas aí. Vamos falar das dicas do pré-temporal. O que as pessoas podem fazer antes da chuva para garantir segurança? Então, vamos lá. Você, né, tá dentro de casa aí, procura deixar o telhado limpo, as calhas mais limpas, né? Porque tudo isso contribui para que o volume de água ele se desloque muito mais rápido para outros locais dentro de casa. Dependendo de onde a pessoa mora, esse volume ele pode até derrubar um muro, né? Se ele tiver um muro de divisa, uma casa mais alta do que a outra. Então, limpar calhas, telhados, evitar acumular lixo do lado de fora, né, de casa, porque aquele lixo, quando ele cai em via pública, ele vai entupir aqueles bueiros e, por incrível que pareça, a maioria dos locais que a gente vai que a água está empoçada, que está aquele volume de água, a gente chega com a enxada e passa ali próximo do bueiro, a gente consegue esgotar ela toda, ou seja, aquela sujeira que está na via é a sujeira que vai entupir e vai fazer com que a gente tenha esses locais aí com um volume de água represado muito grande. E muitas vezes, né, alguns motoristas tentam passar pelo local, tenta passar de marcha, a água entra pelo escapamento e está ali, né, uma pessoa ilhada e com um prejuízo aí que muitas vezes é muito grande se a pessoa não tiver um seguro de veículo. Agora tem cuidados também que devem ser tomados durante ou naquele minuto anterior, porque normalmente tem os alertas, né, de tempestade. Então a gente sabe que pode ser que chova daqui a 1 hora. O que a pessoa deve fazer durante a chuva, o que ela deve evitar no caso? Então, durante a chuva, evitar locais que nós já sabemos que ele tem um acúmulo de água muito grande, um volume de água muito grande quando chove, né? Deslocar em velocidade baixa e com uma única marcha, se for pego de surpresa e tiver que fazer ultrapassagem desses locais mais elevados, né, com a água até na altura do pneu, e também, né, orientar as pessoas de não adentrarem nesses locais, igual a gente vê hoje nas redes sociais, as pessoas brincando numa enxurrada, né, e muitas vezes ela pode ali adquirir uma doença devido aí essas sujeiras que vêm aí de dentro das tubulações. E nem sabe também o que está vindo junto com a água. Justamente, e bem importante, né, se tiver algum alimento, mesmo se ele tiver na embalagem que teve contato com essas águas da chuva, eliminar aquele alimento, jogar fora, porque mesmo ele estando lacrado, uma pessoa fazer a manipulação dele, pode estar contaminado e a pessoa vir aí a adquirir uma hepatite A ou uma leishmaniose ou uma outra doença. Evitar estacionar próximo a árvores, próximo a locais de alagamento.
Sim, são alguns cuidados, né? Evita campo aberto, né? Principalmente se deslocar em campo aberto para não cair nenhuma descarga elétrica. Não parar veículos próximo de árvores. Nós temos aqui muitas árvores que a raiz dela é superficial, então se a pessoa não faz a poda, né, da copa dela, quando bater aquele vento com chuva, provavelmente ela vai cair, e se tiver um veículo ali debaixo, que a pessoa ela pensa que o veículo dela está protegido porque está debaixo da árvore, ela pode se transformar aí, né, o seu veículo sofrer um dano, ou se tiver pessoas dentro, se transformar em vítimas. Para a gente finalizar, não menos importante, o pós-chuva, ele também exige alguns cuidados. Sim, é fazer limpeza, né, dos locais onde que foi arrastado aquela lama, não deixar veículos, né, sobre os bueiros, né, sobre os locais onde que aquele escoamento da chuva, ela causou ali uma interrupção e tem que fazer uma limpeza e procurar locais mais tranquilos, né, para parar o veículo ou até mesmo para se divertir. Não aproveitar aí naqueles locais que a água já está ali empoçada e fazer graça, né, o pessoal deslocar para lá para nadar ou para usar até uma prancha de surf, igual a gente já viu aí nas redes sociais, aí o pessoal tirando sarro aí das chuvas. Inclusive até com boia também. Obrigada, Sargento Rodrigo, falando com a gente, Rodrigo Mourão. Inclusive, gente, tem a questão do perigo, o pós-chuva, aquele momento ali que a pessoa está em uma situação de perigo. Sempre acionar Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, os números são sempre disponíveis. A gente sempre fala aqui 181, 192, 193, Defesa Civil também, 190 da Polícia Militar, todos esses números podem ser acionados como emergência. Agora, a questão, seja antes, durante ou pós-chuva, a questão é mesmo a responsabilidade e a consciência de cada um, seja para evitar esse tipo de locais, ou seja para evitar o que provoca esse tipo de situação de alagamento, por exemplo, nas casas. Júnior. Exato, Carol. Carol, eu vou pedir por gentileza para você mostrar para a gente aí o buraco que foi tapado. Ô, gente, você sabe de onde a Carol está falando? Essa rua Santa Catarina está bem ali nos fundos do Corpo de Bombeiros. Vocês estão vendo aí? Esse paredão brancão aí, ó, é o Corpo de Bombeiros. Você entendeu? Então até os militares ali correram esse risco, porque se essa erosão, se a chuva continua do jeito que estava, e segundo a Defesa Civil, foram pelo menos 80 milímetros só nessa região aí. Muita água que caiu, vocês estão vendo? É uma canalização, já foram lá, já arrebentaram mais o buraco, fizeram essa limpeza aí, provavelmente vão voltar depois do almoço para fazer essa correção. Olha lá, o paredão do Corpo de Bombeiros lá nos fundos. Ê, Sargento Mourão, treino é fácil não, viu? Muito obrigado aí pela entrevista e as informações.